estejam todos bem, que estejam a se cuidar e que aproveitem bastante a nossa aula de Biologia que vamos ter agora. Hoje, conforme vocês podem ver aqui, vamos falar um pouquinho acerca do metabolismo celular e também acerca de alguns processos metabólicos importantes. Eu tenho a certeza que vocês já falaram, já viram um bocadinho acerca desses assuntos no vosso livro e não só durante as tarefas que fizeram, mas nunca é demais aprender um pouquinho mais. E para isso eu vou pedir-vos que tenham com vocês o livro de Biologia, não é? Para quem tem um livro igual ao meu, da Plural Editoras, nesse caso vai abrir a página 39 e vai encontrar o tema Metabolismo Celular. Portanto, nós vamos trabalhar a partir daqui. Agora, para quem tem um livro de outras editoras, vai ter que procurar mesmo este tema acerca do metabolismo em outras páginas. Bom, o que é isso de metabolismo celular? A palavra metabolismo é usada para explicar processos químicos que acontecem no corpo dos seres vivos. Ou seja, trata-se de reações químicas que garantem a vida de um ser vivo. Podemos definir metabolismo como sendo, então, o conjunto de todas as reações químicas que garantem a vida de um ser vivo e que acontecem no seu interior ou no interior das suas células. O metabolismo está dividido em duas componentes ou duas variantes. Temos a variante catabolismo e a variante anabolismo. Qual é a diferença entre uma e a outra? O catabolismo tem a ver com aquelas reações que provocam degradação ou destruição de moléculas grandes. Ou, por outras palavras, eu posso dizer que o catabolismo são as reações que transformam moléculas complexas em moléculas mais simples. Como exemplo, nós podemos mencionar aqui o processo de respiração. Daqui a nada vamos explicar melhor. O anabolismo faz o contrário. Ou seja, ele transforma moléculas pequenas em moléculas maiores. Ou, por outras palavras, anabolismo são reações que conduzem à formação de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Portanto, catabolismo e anabolismo formam o que nós chamamos de metabolismo celular. Vocês podem encontrar isso no vosso livro na página 40. Processos metabólicos importantes. Existem muitos, mas para começar eu vou dar aqui alguns exemplos só para esclarecer melhor o conceito de metabolismo. Temos o caso da digestão dos alimentos. Nós comemos e depois fazemos a digestão. Portanto, esse processo digestivo faz parte do nosso metabolismo. Temos também o caso da respiração. A maioria dos seres vivos faz esse processo de respiração. É um processo que também faz parte do metabolismo. A produção de proteínas no interior das células também é uma reação metabólica. Temos a fotossíntese realizada pelas plantas e algas e algumas bactérias, também faz parte do metabolismo. Temos o caso da fermentação, que é realizada também por outros seres vivos, também faz parte do metabolismo. Portanto, existem muitos exemplos de processos metabólicos. Eles, como eu já disse há pouco, estão divididos em processos catabólicos e processos anabólicos. A respiração, a fermentação são exemplos de processos do catabolismo, ao passo que a produção de proteínas e também a fotossíntese fazem parte do anabolismo. Isso vocês podem encontrar mais uma vez no vosso manual. Vamos falar um pouquinho acerca de alguns processos metabólicos importantes para explicar então onde é que eles acontecem e o que é que eles e como é que eles acontecem, melhor dizendo. O primeiro processo que vamos aqui descrever é a síntese de proteínas, ou por palavras mais simples, a produção de proteínas. Toda célula é capaz de fabricar as suas próprias proteínas. E para isso ela utiliza um código genético gravado no seu ADN. Ou seja, as proteínas produzidas por uma célula são codificadas, são orientadas pelo código gravado no ADN, que depois será descodificado por uma outra substância que se chama ARN. A produção de proteínas acontece ao nível dos ribossomas e também ao nível do retículo endoplasmático rugoso. Para as células procariotas, a síntese de proteínas acontece simplesmente nos ribossomas, mas nas células eucarióticas acontece tanto nos ribossomas como no retículo endoplasmático rugoso. É importante aqui salientar um aspecto. Cada proteína ela resulta da união de duas ou mais moléculas de aminoácidos. Ou seja, um aminoácido mais outro aminoácido mais outro aminoácido
juntos irão formar uma proteína. Portanto, se vocês repararem, vamos unir moléculas pequenas para obter uma molécula maior, que será chamada de proteína. Então, se estamos a partir de moléculas pequenas para originar moléculas maiores, estamos esperando um processo anabólico. Portanto, a síntese de proteínas ou produção de proteínas é um processo anabólico importantíssimo para as células. Outro processo metabólico importante é a respiração. Nós não podemos aqui confundir a respiração celular com o ato de inspirar e expirar. Não é? A respiração não é mais do que um processo de produção de energia biológica que os seres vivos utilizam, não é? Para realizar as suas atividades diárias. Portanto, toda atividade de um ser vivo requer energia, e essa energia é produzida pela degradação de nutrientes. Para isso, existem dois processos, um dos quais é a respiração. O que é isso de respiração? É a produção de energia biológica na forma ATP, o significado está no vosso livro, pela ação ou pela intervenção do oxigênio. Portanto, na respiração, a energia é produzida com a participação obrigatória do oxigênio. E essa energia aparece sob a forma de moléculas ATP. Isso depois vamos. Sob a forma de moléculas ATP, eu vou colocar aqui ATP, que significa adenosina trifosfato. São as moléculas então que armazenam energia biológica. Um outro processo que também produz essa energia chama-se fermentação. Portanto, há seres vivos que respiram e há seres vivos que fermentam. Na fermentação, a energia biológica é produzida sem a ação ou sem a intervenção do oxigênio. Portanto, há aqui uma grande diferença então entre a respiração e a fermentação. Ambos são processos de produção de energia biológica, só que na respiração requer-se a intervenção do oxigênio, mas na fermentação não é necessária a participação então, do oxigênio. A respiração acontece no interior das mitocôndrias, mas a fermentação acontece no citoplasma. Mais uma diferença. Repito, a respiração ocorre no interior das mitocôndrias, ao passo que a fermentação ocorre no citoplasma. Agora, existe uma grande semelhança entre os dois. Tem a ver com a produção de energia. Portanto, fermentação e respiração são processos de produção de energia. Mas essa energia é produzida a partir da destruição de moléculas de nutrientes, como glicose e outros açúcares. Portanto, as moléculas de açúcar são degradadas para então produzir energia. Logo, vamos incluir esses dois processos, fermentação e respiração, no conjunto de reações catabólicas, uma vez que destrói moléculas grandes, originando moléculas mais pequenas. A respiração tem como resultados finais o dióxido de carbono e vapor de água, que serão libertados depois pelas células, para além, claro, das moléculas ATP. Agora, a fermentação produz várias substâncias, e é por essa razão que a fermentação é dividida em subtipos. Portanto, nós vamos encontrar vários tipos de fermentação. Temos a fermentação alcoólica, onde é produzido, para além de outros produtos, o álcool etílico ou etanol, e temos a fermentação láctea, ou lática, se preferirem, onde é produzido o ácido lático. A fermentação alcoólica é bastante utilizada pelos seres humanos, não é? No caso para a produção de pão e bebidas fermentadas, como cerveja, vinho, etc. Ao passo que a fermentação lática é utilizada na produção de queijos e iogurtes. Mas esse processo, ou esses processos, são realizados por seres vivos, como alguns fungos, no caso as leveduras, e também por algumas bactérias. Portanto, são processos que fazem parte também do metabolismo celular. Então, é isso, turma. Espero que tenham aprendido alguma coisa, mas não se esqueçam de associar a minha explicação com o texto que está gravado no vosso livro. E para ajudar-vos a entender um pouquinho melhor, nós temos aqui 3 perguntas simples de resolver, mas façam com muita clareza e responsabilidade. A primeira pergunta é direta. Ela diz que a digestão faz parte
do anabolismo ou do catabolismo. Por quê? Ou justifica. Então vocês vão dizer, a digestão dos alimentos é um processo anabólico ou é um processo catabólico. Independentemente da resposta que derem, vocês terão que justificar. A segunda pergunta pede para identificar ou assinalar as duas opções corretas. Portanto, existem aqui duas opções corretas. As outras estão erradas. Vocês estão a dizer quais são as corretas. De modo a completar a frase que aqui está, que diz: a produção de proteínas ocorre. Então, temos aqui várias alternativas. Alternativa A, no núcleo. Alternativa B, nos lipossomas. A linha C, nos vacúolos. A linha D diz que a partir das vitaminas. A linha E diz que a partir dos aminoácidos. Portanto, há aqui duas alternativas corretas. Vocês têm que dizer quais são. E, finalmente, temos a terceira questão, que pede para completar duas frases. A linha A e A são processos de produção de energia. Portanto, vocês vão tentar descobrir quais são os processos então, que as células utilizam para produzir energia. Na linha B, A é um processo que produz energia sem a ação do oxigênio. Ao passo que A falo com a ação do oxigênio. Portanto, completem estas frases de modo que elas se tornem verdadeiras e corretas. Portanto, é isso. Espero que tenham aprendido alguma coisa e aproveitado bastante. Tchau, tchau. Nos vemos em breve.